lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Vou lançar. Eu vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa ser um pescador de almas. Você precisa encher o céu, esvaziar o inferno. Você é um pescador de homens. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, cante, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Só vocês. Eu vou lançar. Eu
Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede água. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar. Shalom Adonai, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para cumprir o propósito que fizemos com Deus. Não fiz com vocês, fiz com Deus. Para assim realizar nos dias que forem possíveis, que Ele permitir e quiser. E aqui estamos de volta, mais uma vez. Quero agradecer a presença dos irmãos que aqui estão conosco. O irmão Roberto não pôde estar aqui comigo,
dando um apoio moral, mas está aí na sua residência. Já falou aqui, está assistindo. O irmão Roberto Ferreira, José Roberto Ferreira Lima. Um abraço, um beijo, meu irmão. O irmão Roberlândio Ângelo, lá em João Pessoa. E o apóstolo Lemos também. Né? Um abraço, um beijo no coração de cada um. Que Deus continue abençoando vocês, suas famílias, seus ministérios, fortalecendo os vossos corações, dando muita sabedoria e discernimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje, meus irmãos, está no Evangelho de João, ou melhor, escrito por João. O capítulo é o 1, capítulo 1. Os versículos vão do 43 ao 51. Eu vou escrever aqui um momentinho. Evangelho de João. O 43 ao 51. Pronto, a mensagem de hoje está nesse texto aí, amém? A mensagem de hoje está aí, no Evangelho escrito por João. O capítulo é 1 e os versículos são esses, do 43 ao 51, que vai assim. Se puderem, tiverem com suas Bíblias aí, quiserem pegar, eu acho melhor acompanharem a leitura, para que vá fazendo as pontuações em suas Bíblias aí, e outro dia, quando estiver meditando, né, ver a revelação de Deus, ver o que Deus fala em vossos corações. Diz assim o texto. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe, e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou a Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Versículo 47 diz, e Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, o irmão Alcemi Lima, Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E o versículo 47 diz, eu estou lendo aqui o Evangelho escrito por João, o capítulo é 1, e o versículo é do 43 ao 51, amém? E o versículo 47 diz, Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele, né? Jesus disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Isso é Jesus falando de Natanael, falando que ele é um verdadeiro israelita que não tem dolo. E o versículo 48 diz, disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Respondeu Jesus e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Versículo 49 diz, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. No versículo 50 diz, Jesus respondeu e disse, por que te disse, vi debaixo da figueira, crês? A irmã Aurinete, Juca, Deus continue abençoando você, sua família, minha irmã, trabalhando em sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. E o versículo 50, Jesus diz assim a Natanael,
Porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, aí por isso que crê? Coisas maiores do que estas verás. O versículo 51, encerrando a leitura, diz: E disse-lhe, Jesus falando ainda para Natanael: na verdade vos digo, falando agora para todos, a irmã Severina Ribeiro, lá em Queimados, Deus continue te abençoando, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo. Na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos do céu subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Essa é a leitura de hoje. O Evangelho escrito por João, o capítulo é o 1, e os versículos do 43 ao 51. Dito isto, feito a leitura, vamos agora refazê-la de forma de sempre, que já me é inerente, que já é peculiar minha. Refazer a leitura e agora falando conforme a revelação de Deus, né? Explanando conforme a revelação de Deus. Então vamos lá. No versículo 43, nós vemos que um certo dia, Jesus ia procurando, catando seus discípulos, né? E começou a escolher os seus discípulos. E ele tinha escolhido já a Simão, o filho de Jonas, que também era conhecido como Cefas, né? E a quem ele chamou de Pedro. E no dia seguinte ele ia descendo em direção a Galileia. Olha só, ele ia em direção a Galileia, ele foi para a Galileia. E lá encontrou Filipe. E disse a Filipe: segue-me. E Filipe seguiu. Vamos entender o mistério. Filipe seguiu. E Filipe não era da Galileia. Ele era de Betsaida. Olha só. Jesus foi para a região da Galileia e encontrou Filipe e disse: segue-me. E Filipe seguiu. Porém, no texto seguinte, no versículo 44, diz que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. O que é que a gente entende e o que é que Deus fala em nossos corações até aqui? Que Deus, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, você pode estar onde estiver, você pode ter saído da sua terra natal. Ele vai arrumar um meio de chegar até você e lhe chamar. Você tem um chamado de Deus, meu irmão. Você muitas vezes diz assim: não, mas se eu estivesse em tal lugar, talvez tivesse sido diferente. Se eu estivesse em tal lugar, talvez eu tivesse diferente. Se eu estivesse em tal lugar, talvez eu tivesse diferente. Eu quero te dizer, onde você estiver, Deus tem um chamado na tua vida e Ele te chamou, Ele te alcançou. É por isso que você está ouvindo essa palavra. É por isso que você crê no Senhor Jesus Cristo. É porque você poderia ter nascido em Belém, ter crescido em Nazaré e ter ficado adulto em Cafarnaum. Mas quando Deus tem um propósito, não interessa onde você está, de onde você é. O que interessa é Ele vai arrumar um meio de encontrar você. Deus tem um propósito, um chamado para Filipe. Deus tem um chamado para você. Filipe não está na sua terra natal. Você, eu não sei como é que você está, mas eu quero te dizer. Deus te encontrou hoje. E está te chamando, segue-me. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, te encontrou hoje. Se você acha que o tempo era o passado, que era para ter sido antes, ou tal dia, ou tal tempo, em tal lugar, eu quero te dizer, o tempo é agora. Deus te encontrou agora. A minha esposa Sandra aí adentrou agora, né? Deus abençoe sempre a nós. E continue trabalhando em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E Jesus saiu do itinerário dele, foi para a região da Galileia, encontrar alguém que não era da Galileia, mas que estava na Galileia, porque Deus tinha um propósito na vida de Filipe. Deus tinha um chamado. Deus tinha uma missão para Filipe. Deus tem uma missão para você. Não olhe para trás e dizendo: não, se eu tivesse em tal lugar teria sido melhor. Se eu tivesse em tal situação tivesse sido melhor. Se eu tivesse agido de tal forma tivesse sido melhor. Eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo vai alcançar o chamado dele. Vai alcançar o propósito dele.
E diz o seguinte: e Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. A gente vai ver nas leituras ainda, se você ler o Evangelho, você vai ver que Jesus passou Betsaida várias vezes. E Jesus poderia ter chamado Filipe em outras ocasiões, mas ele chamou nessa primeira ocasião. Eu quero te dizer que o chamado de Deus na tua vida é na hora certa. As promessas de Deus na tua vida é na hora certa. As bênçãos de Deus na tua vida é na hora certa. Não importa o que você fez, onde você esteja, como agiu, como não agiu, com quem casou, com quem deixou de casar, com quem está, com quem não está. Eu quero te dizer que o chamado de Deus é na hora certa. E se você está assistindo a live agora, está assistindo esse vídeo agora, eu quero te dizer que esta é a hora que Deus está te chamando para segui-lo. E a Bíblia nos ensina que a gente deve tomar atitude de Filipe. Filipe não contestou nada. Não disse eu tenho filho, eu tenho filhas. Eu tenho um passado errado, eu tenho um passado limpo, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou branco, eu sou preto. Filipe não contestou, Filipe apenas seguiu. E Deus está dizendo a mim e a você hoje. Hoje Deus está aqui, falando para você, que fez esse contorno todo na caminhada dele para encontrar com você hoje aqui nessa live e dizer a você, segue-me. Eu não sei qual é a sua religião, não sei como é que está o seu comportamento hoje, mas Deus é quem te conhece. Para mim pouco importa, porque eu não tenho relevância na tua vida, mas Deus tem uma relevância na tua vida. E tu tem uma relevância no projeto de Deus. O versículo 45 diz assim: Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pelo texto aqui, quando ele vai lá em Natanael e diz: Natanael, nós encontramos um cara ali chamado Jesus. Ele é filho de José e vem de Nazaré. Nós não vemos ele associando Jesus ao filho de Davi. Então nós vemos que Filipe seguiu Jesus Cristo, mas apenas por mera intuição de si, não por crer, não por conhecer a história de Jesus, não por conhecer as promessas. Ele diz que as promessas falam, Moisés fala, mas ele não chama filho de Davi, ele não conhece esse texto, ele não conhece Jesus chamado pelo filho de Davi, ele não estava com o Espírito Santo que confirma que Jesus é o filho de Davi, ele estava acreditando, ele estava seguindo Jesus Cristo por causa das Escrituras, porque as Escrituras relatam o que os profetas estavam dizendo, mas ele não conhecia o termo que diz que Jesus era o filho de Davi. E ele associou Jesus Cristo a José, o seu pai natural, e não ao pai espiritual, e não a Deus. Muitas vezes nós estamos seguindo a Jesus Cristo, mas sem entender ainda quem Ele é. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo, escutamos o chamado dEle, tivemos um encontro com Ele, estamos indo com Ele, mas infelizmente nós ainda não sabemos quem Ele é. Filipe até aqui não sabia quem Ele era. Mas o importante, meu irmão, nessa caminhada toda, não é quando você começa a seguir Jesus e saber quem Ele é você descobrir quem Ele é de fato. E você desejar segui-lo de fato. Porque Filipe, mesmo sem saber, associando ele a filho de José, olha só, associou a uma família. As pessoas muitas vezes olham para você e dizem: ah, é fulano, filho de Cicrano e de Beltano. Ah, é fulano, filho de Cicrano e de Beltano. A família dele não vale nada, o pai dele não vale nada, a mãe dele não vale nada, os irmãos dele não valem nada. Porque uma associação aos pais, eles querem muitas vezes não levar você a uma associação a Cristo, mas sim a sua descendência, de quem você é, de onde você veio. E quer, pejorativamente, trazer você a uma imagem negativa. A trazer a você e a colocar em você uma imagem negativa, onde tira o poder e a autoridade de Cristo, onde tira de você o chamado de Cristo, ou melhor, onde quer tirar de você um chamado de Cristo. Filipe disse assim: nós achamos, olha só, ele conhecia de quem Moisés falava e de quem os profetas falaram, ele conhecia as Escrituras. Porém, ele diz assim: é Jesus, o filho de José. Agora, ponto, foi onde ele falhou. Ele trouxe Jesus a um humano qualquer, a um mensageiro qualquer, a um profeta qualquer. Não sei como você vê Jesus, se é só um profeta qualquer. Qual é a colocação que você dá a Jesus na sua vida? Se é como um profeta qualquer? Se é como um santo qualquer outro? Mas eu quero te dizer que o encontro com Jesus é o mais importante. Jesus fez esse rodeio todinho, marcou esse encontro com você hoje nessa live aqui, nesse vídeo, para dizer a você: chegou a hora de ter um encontro com Ele. Chega a hora de largar tudo e segui-lo. Para você descobrir de fato quem é Jesus. Que Jesus não é só o filho de José. Ele é o Deus vivo, poderoso, que tem um projeto e um propósito na tua vida e na tua família.
E o versículo 46 diz o seguinte: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Nós vemos Filipe falando de Jesus como um ser humano qualquer. E agora vemos Natanael escarnecendo da raiz de Jesus. Escarnecendo da nacionalidade de Jesus. Muitas vezes as pessoas veem você de uma cidade pequena, ou de uma igrejinha pequena, ou de uma família pobre e humilde, aí diz, sabe o que de você? Isso jamais será um pregador. Isso jamais será um pastor. Isso jamais é um escolhido de Deus. Porque olha o pai dele quem é, olha a mãe dele quem é. Olha os irmãos dele quem são. Olha ele quem é. Olha o que ele faz. Olha o que os pais deles fazem. Olha o que os irmãos deles fazem. Olha a cidade que ele veio. Tem alguma coisa boa naquela cidade? Olha a religião que ele é. Uma religião disso, daqui ele começa a criar uma imagem negativa de você. Um preconceito, um conceito antecipado. Sem saber que você é um escolhido de Deus. Que você tem um chamado de Deus. Que Deus deu uma volta enorme pela região para encontrar com você hoje aqui. E dizer a você, não importa o que você pensa dele. Não importa como você o vê, o que importa é que você escute o chamado dele e siga-o, para você descobrir de fato quem Jesus é na tua vida e na tua família. E o versículo 47 diz o seguinte: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe. Então Jesus, olhando, viu Filipe vindo com Natanael. Quando Filipe diz, vem ver, Natanael vai e escuta Filipe e diz, vou lá olhar quem é essa porcaria. Eu vou olhar se realmente o que tu fala tem sentido, porque de nada de bom vem daquele lugar. Tão pequeno, tão humilde. E aí quando Filipe vai ao encontro de Jesus, Jesus onisciente, onipresente, sábio-ciente, vendo Natanael vir com aqueles pensamentos, dizendo assim, não pode vir coisa boa dali, de Belém, de Nazaré. Vendo o coração também o pensamento de Filipe, dizendo assim, o filho de José. Jesus conhecendo os dois lados dele, quando eles se aproximam, Jesus diz assim a Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Você veja que Jesus Cristo dá um testemunho. Jesus Cristo não é hipócrita. Não é como muitas pessoas que nós conhecemos, que chegam na nossa presença e dizem, aqui é um crente de verdade, aqui é um homem de Deus, aqui é um varão de guerra, aqui é um profeta, aqui é um homem digno, mas sendo tudo falsidade. Quando eu saio, eles tomam e cortar da gente, tomam e meter a faca na gente, apunhalar a gente pelas costas. Mas Jesus diz aqui, dá um testemunho de Natanael. Jesus diz assim, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há erro, não há falha, não há crime, não há malícia. Que bom que nós tivéssemos um testemunho de Cristo sobre nós assim. O dolo é a intenção. Cristo não disse que Natanael não tinha pecado, disse assim, ele é um cara sem malícia no seu coração. Ele erra e falha porque ele é humano, mas ele não faz isso com malícia. Se Deus tivesse esse testemunho de nós, de cada um de nós, se nós chegássemos a esse ponto e que nós cheguemos a esse ponto. Nós podemos até errar, mas com malícia não. A malícia é o premeditado. É o planejado. Que nós erremos, porque nós somos humanos, mas que nunca erremos planejado ou premeditado. E Natanael era um cara que errava, mas Jesus viu que o coração dele era puro, sem malícia, e disse, esse homem não tem dolo. E aí Natanael respondeu a Jesus, quando Jesus disse isso para ele, ele ficou intrigado com Jesus e disse, de onde tu me conheces? Ou de onde me conheces tu? Ora, a primeira vez que Natanael viu Jesus, e Jesus falar dele assim, e ele disse, quem te falou de mim? Olha, meu irmão, nessa leitura, nesse versículo, nós aprendemos uma coisa. Não importa quem fala de você. As pessoas que falam de você, que você é isso, que você não é convertido, que você é um sepulcro caiado, que você é uma carcaça, é uma farsa, que você se esconde detrás da Bíblia, que você nunca deixou seus costumes, seus maus costumes,
eu quero te dizer que a palavra dessas pessoas não tem valor nenhum. Não tem valor, não tem significância nenhuma na sua vida. O que tem significância na sua vida é o que Jesus diz de você. É Jesus dizer que você é um cristão de verdade. E um cara que não tem malícia em seu coração. Por isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje, que nós nos tornemos cristãos de verdade. E tiremos a malícia dos nossos corações. Precisamos tirar as malícias, porque nós somos maliciosos, a malícia dos nossos corações. E seguir a Deus sem malícia, falar com os irmãos sem malícia. Fazer as coisas para os nossos próximos sem malícia, sem olhar quem sejam, ou de qual religião sejam, ou de onde sejam. E quando Natanael diz assim, de onde tu me conheces? E Jesus vai responder a Natanael, antes que Filipe te chamasse, te vi estando debaixo da figueira. Alguns historiadores, eu lendo há uns 5 anos, há uns 8 anos atrás eu lendo isso, 7 a 8 anos atrás eu lendo sobre essa história, eu descobri que Filipe é da idade de Jesus Cristo. E ele passou por aquela fase de Herodes, em que se caçava as crianças para matar de 2 anos abaixo. E como ele era da idade de Jesus Cristo, idade relativa a de Jesus, ele também, a vida dele também foi caçada naquele tempo. A vida dele é a de Jesus. E a mãe dele a mãe de Filipe escondeu o Filipe debaixo de uma figueira para que não fosse assassinado. E é por isso que Jesus usa esse termo aqui. Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, isto é, tu não veio a mim, não é porque Filipe te chamou. Eu falei de ti, não é porque me contaram. Eu falei de ti porque eu tenho uma história do mesmo tempo teu. E eu te conheço muito antes de Filipe te chamar, e muito antes de tu nascer, e muito mais antes do que te esconder embaixo da figueira. Porque Jesus quis dizer o seguinte, tu foi caçado de morte, meu irmão. E meu Pai guardou a tua vida porque eu tenho um propósito na tua vida. Recebe em nome de Jesus. Deus sabe de tuas intimidades. Deus sabe do teu passado. Deus sabe quantas vezes o inimigo quis estragar a tua morte, deu sentença de morte a você. E Deus guardou e zelou a tua vida, porque Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. E é hoje que Ele está te chamando para segui-lo. É hoje que Deus está te chamando para tu descobrir o porquê tua vida não foi tomada, não foi tragada pela morte ainda até hoje. Desde a tua infância, tu passaste por vários problemas na tua infância de morte. Tu passaste, segundo aquela leitura, Filipe passou por uma sentença de morte, assim como Jesus. E Deus está me dizendo hoje aqui nessa leitura, dizendo a mim e a você, que nós, quando éramos crianças, passamos por uma sentença de morte. E Deus poupou a minha vida e a sua, por isso que estamos aqui hoje, para dizer a mim e a você hoje que nós temos um chamado, nós temos uma missão do reino de Deus nessa terra. É por isso que tu está vivo até hoje. É por isso que os acidentes que tu sofreu de carro não te mataram. É por isso que os acidentes que tu sofreu de moto não te mataram. É por isso que o que planejaram contra a tua vida, aí os inimigos não te consumiram a vida. É por isso que as enfermidades que tu teve quando era criança, até a medicina disse que não tinha mais jeito para a tua vida. E tu está aí hoje são, salvo. E a medicina falhou mais uma vez em seu parecer, porque Deus te guardou de tudo isso, porque Ele tem um propósito na tua vida, e Ele te chamou hoje para realizar esse propósito, para você conhecer Ele pessoalmente e ver coisas maravilhosas aconteceram que você nunca viu. Eu passei por isso. Eu, quando era criança, segundo minha mãe conta, eu adquiri uma enfermidade e levaram eu para as cidades aí da capital, e o médico foi e disse que não tinha mais jeito, levasse para morrer em casa. Porque não tinha cura. E eu acho que eu tinha entre 6 meses a 1 ano de idade quando isso aconteceu. Fui decretada a morte minha pela medicina, que não tinha cura a minha enfermidade. E eis-me até aqui. Olha onde eu estou hoje. Por quê? Porque Deus tem um chamado na minha vida e não é a medicina que vai dizer que eu vou morrer. Não é um vírus que vai dizer que vai me matar, eu vou morrer. Não é um inimigo que planeja, tem ódio de mim, que vai me matar e ele vai me matar de verdade. Não é os irmãos da igreja ou meus familiares que vão me matar na fé. Não são as pessoas que vão dizer que eu não tenho um chamado de Deus, que eu vou acreditar e vou acreditar neles e não ter chamado e desistir do chamado. Quem vai dizer tudo isso de mim é Jesus Cristo. Quem está dizendo tudo isso de você é Jesus Cristo. E Jesus Cristo me chamou hoje para dizer a você que a sua intimidade Ele sabe o quanto você passou pelo vale da morte. E você sabe muito bem do que Deus está falando na tua vida.
Quantas vezes foi decretada a tua morte? Quantas vezes você passou de morrer? Você disse, eita livramento, eita sorte. Só sendo Deus que eu não morri, escapei disso, escapei daquilo. E não é isso mesmo de verdade? Foi Deus mesmo que te guardou para encontrar com você hoje e dizer, eu te guardei até aqui para tu me encontrar e me seguir e fazer a missão que eu te envio, pregar o evangelho do reino de Deus. Deus te guardou até aqui para te fazer discípulo e apóstolo dele, para te ensinar e te enviar a pregar o evangelho do reino de Deus. E no versículo 49 diz assim, Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Você veja agora a colocação de Filipe e de Natanael. Filipe diz que encontrou o profeta, que Moisés falava e que os profetas falavam. Já Natanael, que veio através de Filipe, que diz que não poderia vir coisa boa de Belém, já diz diferente, cheio do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo faz a gente dizer isso, diz o seguinte, Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus. Olha a colocação que ele dá a Jesus, olha o título que ele dá a Jesus, ele não dá um título, filho de José, ele dá um título agora, Filho de Deus. Você veja como Filipe viu Jesus e como Natanael viu Jesus. A importância desse texto agora, dessa leitura, é como você está vendo Jesus. Como você tem Jesus na sua vida. É aquele que você diz que ele vai fazer milagre tal dia, tal hora, em tal lugar? É aquele que você determina e ele cumpre? Ou é aquele que determina em você e você quem cumpre? É aquele que te escuta teus gritos e te obedece? Ou é aquele que fala manso contigo e tu obedece? Qual é o Jesus que você conhece, que você está tendo um encontro ou que teve um encontro? É um Jesus que é filho de José, um homem qualquer, que recebe gritos de qualquer um, que é humilhado por qualquer um? Ou é o Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que é o Senhor dos Senhores? Aquele que não grita e nem recebe grito, mas mansamente ele fala e para o nosso bem nós devemos lutar para obedecer. É aqui uma diferença, quando você vê Jesus como um qualquer e quando você vê Jesus como Filho de Deus. Quando você tem Jesus como um qualquer e quando você tem Jesus como o seu Senhor. E aqui, nós pegando a colocação de Filipe, a colocação de Natanael, nós devemos agora nos colocar em qual situação? Na de Filipe ou Natanael? Nós vemos que Filipe encontrou primeiro Jesus. Jesus deu um arrudeio para chamar Filipe. E Filipe, mesmo assim, o viu como um homem qualquer. Olha, eu quero te dizer uma coisa, não importa quem foi chamado primeiro. Não importa o trabalho que Jesus teve para chamar aquele. O que importa é como nós vemos Jesus e recebemos Jesus. Filipe era de Betsaida, estava na região da Galileia. Jesus foi para a região da Galileia só para chamar Filipe, olha só. E depois foi que encontrou Natanael. Mas Natanael recebe Jesus como filho de Deus. E Filipe recebe Jesus como filho de José. Como é que você está recebendo Jesus na sua vida? É muito importante isso. Você parar e analisar como é que você está recebendo Jesus. Quem é Jesus na tua vida? É o filho de José ou é o Deus vivo? O Filho de Deus. E foi sacrificado por mim e por você. Que merece o nosso sacrifício todos os dias. Que merece a nossa luta contra nós mesmos. Nós aprendemos nessa lição, nessa leitura, que é muito importante, é como nós recebemos Jesus e não quem é chamado primeiro. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho 20 anos de evangelho, tenho 30 anos de evangelho e não sai do lugar. Não sai porque recebe Jesus como um qualquer, ou até mesmo como um servo dele. Não que eu determine Jesus cumpre, eu determine Jesus cumpre. Quem é tu para determinar Jesus? Quem sou eu para determinar Jesus? Tem umas colocações equivocadas que a gente aprende e a gente tem que tirar isso do nosso meio, é um costume equivocado. E é por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida ou acontecem desmantelado. No versículo 50 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse,
Te vi debaixo da figueira que crê? Você, Sônia, minha cunhada, está aí assistindo. Deus abençoe, Sônia. Foninha, na intimidade. No versículo 50, Jesus diz assim: tu só crê em mim porque eu disse das tuas intimidades, porque eu disse algo que era um segredo de família. Muitas vezes a gente só crê em Jesus, e muitas vezes a gente nem crê em Jesus, nem mesmo quando ele revela nossas intimidades. Nem mesmo quando ele fala e faz coisas tremendas em nossa vida. A gente não crê. A gente crê por um momento, depois deixa de crer. Muita gente só crê em Jesus por uma palavra que ele disse e aconteceu. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, você está falando uma coisa do passado. Você está crendo porque eu falei que você foi escondido embaixo da figueira para não morrer no tempo de Herodes. Junto comigo também, que eu fugi para o Egito com meus pais para não morrer no tempo de Herodes. Aí você está crendo nisso, mas isso aí alguém pode ter me contado. Não é você crer nisso achando que eu sou filho de Deus por causa disso. Olha só o que Jesus diz nesse texto, no texto 50. Aí diz assim: coisas maiores do que estas verás. Aí Jesus Cristo diz a Natanael o seguinte: olha, você está crendo em mim por apenas uma informação que eu soube sua quando era criança. Uma coisa que qualquer pessoa pode saber do passado do outro. Agora tu verás coisas tremendas e terríveis a partir de agora. Sabe o que é que Jesus Cristo ensina a mim e a você nessa leitura? Nesse versículo 51. Nosso passado, muitas pessoas podem falar. Nosso passado, muitas pessoas podem conhecer. Muitos profetas podem chegar na sua casa ou na sua igreja dizendo, sabendo da sua vida, porque é muito fácil saber da vida dos outros hoje. Eu posso muito bem pregar na sua cidade e lá, antes de chegar lá, saber de vida de um e de outro irmão da igreja que eu vou pregar. E chegar lá e dizer, Deus está me dizendo que fulano está assim, que ciclano está assim, que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo. Eu posso muito bem fazer isso e conheço muitas pessoas que fazem isso. Eu já passei por isso. Um profeta de Campina Grande falou isso para mim. Só que quando ele falou, eu sabia que ele já estava sabendo da minha vida. Eu sabia que ele já tinha sondado a minha vida. Porque lá estava eu e ele para pregar. E ele estava passando por grande. E ele quis me humilhar ali. Mas só que a gente sabe as coisas quando são reveladas de Deus e as coisas quando são contadas de fofoca e fuxicos. Porque Deus sabe tua verdade. Eu sei o que contam de você. Deus sabe quem é você. Eu sei do que falam de você. É totalmente inverso. E as pessoas fazem isso. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, não creia que eu sou o Filho de Deus, porque eu falei que tu foi escondido. Porque isso aí, alguém pode ter contado essa fofoca, já que não existe mais perigo. Sabe o que Deus está ensinando a mim e a você hoje? Não acredite nas fofocas, não. Não dê ouvido ao que falam de você e dê ouvido ao que falam dos outros para você também, não. Quando alguém chegar falando de A e de B, ore a Deus. Diga, vamos orar para Deus. E se você é líder e alguém chegar falando de A e de B, diga assim, então eu vou chamar ele aqui e você também, para que seja falado aqui em frente e a gente resolva isso. Comece a limpar esse fuxico, essa fofoca que há ao seu lado. Que o reino de Deus não é de fuxico e fofoca, não. Jesus Cristo estava dizendo isso aqui. Você está acreditando porque eu falei isso aqui de você, do seu passado, que você foi escondido debaixo da figueira para não morrer por causa de Herodes? Mas eu quero te dizer, se você crer por causa disso, eu quero te dizer que você vai crer por coisas maiores, porque coisas tremendas vão acontecer daqui para frente. Deus está dizendo a mim e a você hoje. Vamos, a partir de hoje, começar a seguir Jesus. Vamos começar a ter Jesus como Filho de Deus, único e exclusivo Salvador, o único que faz milagre, o único que revela futuro, o único que pode tudo e todas as coisas nessa terra. E nós vamos ver coisas tremendas e terríveis acontecerem da parte de Deus. Quando eu digo tremendas e terríveis, não é más, não. Terríveis é que não se pode falar, não se tem como falar e explicar. E Deus está convidando a você e a mim hoje para isso. Para a partir de hoje, termos um encontro com Ele como Senhor nosso. Para receber Ele em nossa vida como o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, e não como Jesus Cristo de Nazaré, filho de José. Deus está chamando a você e a mim hoje para recebê-lo como o único, exclusivo e suficiente Salvador. O único que tem poder de fazer milagres, e não como só mais um que faz milagre. É aí a diferença de Filipe quando chama ele filho de José. E a diferença de Natanael quando chama ele filho de Deus. Natanael creu que só ele tinha poder de fazer milagre, e mais ninguém. Já Filipe diz que é mais um que faz milagre. Tem uma grande diferença. E é por isso que a conversa com Filipe foi curta, só fez dizer, segue-me. E já com Natanael, olha o tamanho da conversa.
Olha o tamanho do diálogo. Quanto mais você ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor, quanto mais você ter o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, quanto mais você ter o Senhor Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, quanto mais você ter o Senhor Jesus Cristo como o único que pode fazer milagre, que faz milagre, mais conversa ele vai ter com você, mais intimidade ele vai ter com você, mais vai se revelar a você e mais milagres e coisas tremendas vai fazer na tua vida e na tua casa. O versículo 51 diz assim: e disse-lhe, agora Jesus diz a todos que estavam com ele já seguindo: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos descerem, subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Deus está dizendo o seguinte: daqui para frente, desse encontro que você está tendo com Jesus, da forma que você recebe Jesus, depende da forma que você receber Jesus, você vai ver o céu se abrindo, milagres acontecendo, Deus se revelando na sua vida, Deus fazendo presente na tua vida, Deus fazendo milagres e maravilhas na sua vida e na sua casa, desde que você receba Jesus Cristo como o único Filho de Deus, como o único, exclusivo e suficiente Salvador e o único que faz milagre e ninguém mais. Se você o receber assim, se você acreditar nele dessa forma, você vai ver o céu se abrir e Deus derramar verdades na sua vida, Deus derramar bênçãos de milagres na sua vida, mas tem que ser desse jeito. Deus faz milagre para quem não crê? Faz. Deus faz milagre em quem não quer saber dele? Faz. Mas dizem por aí que Deus só faz milagre em quem crê nele. É mentira. A minha Bíblia não diz isso. Deus faz milagre em quem não crê nele? Faz. Mas não diz aí que tem que crer para o milagre acontecer? Não, é mentira também. É doutrina errada. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que tinha um surdo e mudo. E como é que escutou a palavra de Deus? E ele não curou? A palavra de Deus diz que tem um aleijado no poço de Betsaida. 38 anos esperando um anjo mover a água todo dia, ele não podia descer. E Jesus Cristo chega a ele e diz: o que queres que eu te faça? Se ele fosse um cara que cresce em Jesus Cristo, dizia: tu tem poder de me curar, me cura. Ele não disse isso. Ele diz: ô homem qualquer, filho de José, me põe ali, porque tem muita gente, eu sou aleijado e não consigo chegar na hora que o anjo mexe. E ele não fez um milagre? O milagre de Deus é independente. O que eu estou falando aqui de como você recebe Deus, você vai ver o céu se abrindo de salvação para a sua casa, de transformação para a sua casa, de bênção para a sua casa, de milagres. Milagres diferentes, porque você agora está crendo. Você vai ter milagre com salvação. Quem não crê só tem um milagre, mas não tem salvação, que são coisas distintas. Deus faz milagre nas vidas das pessoas para se revelarem a elas, para se apresentarem a elas, para comover o coração delas, para quebrantar o coração delas. Tentando, lutando para que entre na vida daquela pessoa, para que a pessoa o aceite como único e exclusivo Salvador, Senhor e fazedor de milagres. Tem pessoas que buscam fulano para ler futuro, ciclano para ler futuro, para saber de futuro. A palavra de Deus diz que só Ele sabe o futuro, só Deus. O resto é engano. A pessoa dizendo que fulano A faz milagre, ciclano B, não sei quem faz milagre, milagre não sei quem, milagre não sei quem. A palavra de Deus diz que só Deus faz milagre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que saber que a gente crê. É por isso que está a diferença aqui. Filipe viu Jesus como um santo qualquer, como um profeta qualquer, um enviado qualquer. Natanael viu Jesus Cristo como um único e exclusivo Filho de Deus. Olha a diferença. Quando a pessoa vê Jesus como um qualquer, a conversa é curta e rápida. Quando a gente vê Cristo como o único e exclusivo Salvador, o único e exclusivo Filho de Deus e o único e exclusivo que faz milagre, a conversa é mais demorada conosco, a intimidade é mais profunda, revela-se intimidades um do outro. Quando eu e você começarmos a ver o Senhor Jesus Cristo assim, Ele vai começar a revelar suas intimidades para nós. Vai falar do seu amor, do seu carinho, do seu desejo, de sua preocupação para conosco, com nossos familiares. Só assim a gente vai poder sentar numa mesa com Jesus Cristo e Ele contar: olha, eu te amo, meu filho, eu me preocupo com tua vida, por isso que eu te peço que largue disso, largue disso. Eu te amo e me preocupo com tua família, por isso que eu quero que você se fortaleça em mim, se junto comigo, para a gente juntos lutar para resolver os problemas da tua família, para trazer a salvação da tua casa. Quando eu digo resolver problema, é salvação, viu? Que eu prego totalmente diferente, Deus resolve os problemas. Deus resolve quando quer. Mas para Deus trazer salvação em nossas casas. Para fortalecer a gente nas lutas. Para que não sintamos só atribulados.
nas lutas, nas dificuldades, para que não caiamos em depressão. Jesus Cristo, Ele quer esse encontro comigo e com você. Ele está dizendo que veio desse arrudeio, fez essa live aqui com esse texto hoje para mim, para você, fazer a você e a mim, que recebamos Ele como um único e exclusivo Salvador, um único e exclusivo que revela futuro, um único e exclusivo que faz milagre, como o Filho de Deus, para que Ele fique íntimo nosso, para que Ele fique íntimo da nossa família, para que Ele possa proporcionar e realizar os projetos em nossas vidas e em nossas famílias. Esse é o texto de hoje e é por isso que foi lido e escolhido esse. Não fui eu que escolhi. O texto de hoje era outro, era em Ezequiel. Mas Deus botou esse. Porque tem gente igual a mim que está precisando de exatamente isso, ouvir isso de Deus. Deus faz arrudeio, anda por lugares que Ele não tem para andar, só para encontrar contigo. Para encontrar aquele pessoal que Ele ama, para fazer milagre na vida dele, para revelar o milagre, o projeto que tem na vida, para dizer que tem projeto, para chamar para caminhar com Ele, para chamar para se revelar, para chamar para fazer milagres na vida dele. Deus faz esse arrudeio todo, Deus vira o mundo. Deus gira situações, muda tempos, muda até autoridades. Se for necessário, para poder você encontrar com Ele, para poder Ele se encontrar com você, para poder você recebê-lo, para poder Ele ser recebido por você, para poder Ele fazer milagre na tua vida e na tua família, para que você receba milagres da parte de Deus e salvação. Deus, Ele não liga, Ele não mede esforço, distância. Ele não mede situações, Ele não procura situação para encontrar com você, para se revelar a você, para mostrar o quanto te ama, para mostrar o quanto te quer, para mostrar e revelar os projetos, para mostrar a missão que tem na tua vida, na tua família. Deus não mede distância. Mas é necessário que você também pare um pouco e o receba, não como um qualquer, como um santo qualquer, mas o receba como o Filho de Deus. Pastor Marcos Gonçalves, um abraço, um beijo no coração, meu irmão. Deus continue abençoando tua vida, teu ministério, tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus me chamou nessa leitura de hoje para dizer que você receba Ele não como Filipe recebeu, como o filho de José, um profeta qualquer, um santo qualquer, mas que você receba Ele como Natanael recebeu. Mesmo que antes tenha criticado, você antes pode ter criticado Jesus Cristo, como eu já critiquei, mas que hoje você receba Ele como o único e exclusivo Salvador, como o único e exclusivo Filho de Deus, como o único e exclusivo que faz milagre, como o único e exclusivo que revela futuro, como o único e exclusivo Senhor da tua vida, da tua casa, da tua família. Porque Ele quer fazer amizade comigo e com você, quer fazer intimidade comigo e com você, revelar seus mistérios, para que nós vejamos coisas que jamais vimos da parte de Deus. E essa leitura de hoje é para isso. E resumindo, eu quero trazer o seguinte. A leitura de hoje em João, o Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 43 a 51, fazendo um resumo geral para finalizarmos. Diz o seguinte, no versículo 43 e 44, nós vemos Jesus indo para Galileia e chamando Filipe. Só que no versículo 44, nós vemos que Filipe não era da Galileia, era de Betsaida. Ele estava na Galileia. E o que acontece? Nós aprendemos que Deus vai para onde você está para te chamar. Deus vai para onde você está para mostrar o quanto te ama e que tem um projeto na tua vida e na tua casa. No continuar da leitura, nós vemos Natanael falar para Filipe falar para Natanael que encontrou quem Moisés falava nas escrituras e quem os profetas falavam. Mas só que ele pega Jesus e recebe Jesus como um qualquer. Diz, é o filho de José. José, lá de Belém. E aí, onde uma informação equivocada, onde quando a gente passa um fuxico, uma fofoca, uma informação que a gente não conhece de verdade, a profundo, que as pessoas recebem como se fosse verdade, como se fosse aquele de fato. Ele trouxe a imagem de Jesus como um cara de Belém, filho de José. E Natanael recebe ele assim, como se fosse o filho de José e de Belém. Deus está ensinando a você e a mim hoje, quando as pessoas virem trazer fuxico e fofoca, informações de outras pessoas, nós não demos ouvido, nós procuramos saber de fato quem a pessoa é. Para que nós não saiamos trazendo pré-julgamento das pessoas. Só que Natanael, quando vai ao encontro de Jesus, diz, eu vou saber quem é esse cara mesmo. E Jesus o vê vindo, diz assim, olha, eu te conheço, tu é um israelita puro.
E tem mais, não tem malícia no teu coração. Nessa leitura nós aprendemos, Deus diz a mim e a você hoje, Ele te conhece como ninguém conhece e me conhece como ninguém conhece. E tem mais, Ele conhece o profundo do teu coração como conhece o profundo do meu coração. Tiremos a malícia dos nossos corações. Porque é isso que vai nos fazer ter intimidade com Deus. É tirar a malícia do coração. E aí quando Deus fala para Filipe disso aí, ele diz o seguinte, de onde tu me conheces? E Jesus diz o seguinte, muito antes de Filipe te chamar, olha, eu quero te dizer nessa leitura do versículo 48, que Deus nos conhece, muito antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Por isso que só Ele conhece a mim e a você. Só Ele sabe do nosso coração, dos nossos pensamentos. Não adianta enganar ninguém. A gente pode ocultar dos irmãos e devemos ocultar, porque nossa vida só pertence a nós a Jesus. Mas nós devemos trabalhar em nossa mente, nossos corações, porque Deus sonda nossos corações e nossas mentes. Devemos trabalhar muito. É complicado. Pense em 2 lugares que são vulneráveis à seta do inimigo, é o coração e a mente. É por isso que ele diz aqui, ele diz, olha, tu é do meu tempo, cara, tu foi resgatado da tua vida, no tempo que Herodes tentou me matar, tentou te matar também, tua mãe te escondeu debaixo da figueira, é por isso que tu está vivo hoje. Sabe por que tua mãe te escondeu lá? Porque Deus colocou no coração dela para esconder lá, e eu, ou meu pai, Deus, não deixou Herodes te encontrar para tu morrer, porque hoje tinha um encontro contigo, e se tu morresse naquele tempo, não haveria esse encontro. E o que Deus projeta e planeja, o inimigo não destrói. A morte não toma, não tira. O que Deus prometeu na tua vida, a morte não tira e nem o inimigo destrói. Eu quero te dizer, tu está vivo hoje, até hoje, passou por essas enfermidades, por essas lutas, por essas perseguições. Tu passou pelas ameaças de morte, pelos acidentes que teve. Sabe por quê? Porque Deus tinha um projeto e um encontro com você. No versículo 49, nós vemos que Natanael, ao escutar Jesus falar isso, diz, só quem sabe futuro, só quem sabe segredos passados, e quem livra da morte, e que tem poderes para tudo e todas as coisas, é Deus. Isso é o que revela é Deus. Então tu és o filho de Deus, porque só um pai revela o filho os segredos, não revela a todo mundo. Então por isso que Deus revelou a Jesus. E é por isso que agora Natanael recebe ele como filho de Deus. Único, exclusivo, Salvador, que faz milagre, que sabe futuro, que revela segredos, que sabe segredos. E nós aprendemos nessa leitura aqui que nós devemos receber Jesus Cristo como Filho de Deus, e não como um santo qualquer. Que só Ele faz milagre, e não que todo mundo faz milagre. Só Jesus faz milagre. Queira que quiser, aceite se aceitar. Só Jesus faz milagre. Se você era estéril e teve filho, foi Jesus que abriu a mente, a madre. Foi Deus através de Jesus Cristo que abriu a sua madre. Não foi A, B, C, não. Se você tinha um câncer, uma AIDS, tinha uma enfermidade e foi curado, não foi promessa com A e B, não. Foi Deus, através de Senhor Jesus Cristo, que foi e trouxe um bálsamo de cura e te curou. Se você era depravado num vício, no que foi, na jogatina, em que era em drogas, em bebidas, seja o que for, e se libertou, não foi força de vontade sua e nem promessa com A e com B. Foi Jesus Cristo, clamando a Deus e Deus fazendo um milagre pelo seu Filho amado. Tudo que acontece em nossa vida vem de Deus. Deus é o controlador de tudo, o governador. Deus é o rei. Só Ele pode e tem poder. Nós muitas vezes achamos que temos. E até temos um poder limitado. Agora o poder supremo é dele. No versículo 50 diz: creia em mim, não pelo que eu conheço de você. Olha só. Nós não precisamos acreditar em Jesus Cristo porque Ele fez um milagre na minha vida, na tua vida, porque Ele guardou a minha vida em alguma situação, ou a tua vida. Não é porque Ele nos guardou, não é porque Ele fez algum milagre, nos deu alguma bênção, nos deu alguma cura, nos livrou de algum vício. Não é por isso que a gente deve crer em Jesus Cristo. A gente deve crer em Jesus Cristo pelas coisas que hão de vir, que são muito maiores do que já aconteceram. Diz aqui o versículo 50. E se cremos, veremos. Se cremos, veremos coisas tremendas acontecerem, imensuráveis. E o versículo 51 diz o seguinte: que em verdade, Jesus Cristo está dizendo, olha,
pode ter certeza, quando a Bíblia diz em verdade, ele está dizendo o seguinte, pode ter convicção. O que eu digo é prego batido e ponta virada. Deus está dizendo a mim e a você hoje, que daqui em diante, se você crer no Senhor Jesus Cristo de fato, como o único e exclusivo Salvador, que faz milagre, que sabe o futuro e que nos conhece, nós vamos ver os céus se abrindo para nós e nossa família. E vamos ver anjos descendo e subindo, trazendo bênçãos em nossa vida e até nos levando para o reino de Deus. Nós vamos ser guiados e levados e conduzidos para o reino de Deus através de anjos. Nós vamos ver as portas dos céus, da casa de Deus, abertas para nós. Nessa lição de hoje, nessa leitura de hoje, aprendemos isso. Amém, meu irmão? Se vocês receberam algo da parte de Deus, eu louvo a Deus por isso. Se vocês gostaram, receberam, aprenderam algo, compartilhem, para que outras pessoas aprendam, recebam, se renovem, se restaurem. Eu quero te dizer que essas lives que eu peço para compartilhar não é para o nosso crescimento, mais uma vez eu digo isso, mas que as pessoas aprendam um pouco da palavra de Deus, recebam da parte de Deus, entendam um pouco da palavra de Deus e se fortaleçam na palavra de Deus, para que você, compartilhando, faça a obra de Deus, levando a palavra de Deus, conforto, renovação, esperança para os demais. Amém? Eu quero agradecer agora, desde já, o apóstolo Lemos, segurança do trabalho, né, o irmão Roberto, que não esteve aqui hoje comigo, o Alberlândio Anjo, o irmão Alberlândio lá de João Pessoa, né, Deus continue abençoando cada um de vocês, o irmão Alcemi Lima, Deus continue abençoando, a irmã Aurinete Juca, a irmã Severina, né, a irmã Sandra, minha esposa, a irmã Poninha aqui, minha cunhada, o pastor Marcos Gonçalves. Eu quero agradecer a todos que esteve comigo hoje nessa leitura. Quem não estiver, quiser assistir depois, quem chegou atrasado, quiser assistir depois o início da leitura, tudo, para pegar tudo como é que foi lido e falado, né, entender a mensagem por inteiro, assistam. Se gostarem, compartilhem. Dividam a bênção para conosco, com outros, dividam a força e a renovação de Deus para com outros. Amém? Então eu quero agradecer a todos em nome do Senhor Jesus Cristo e quero orar agora, encerrando. Amado Deus, eu te agradeço por cada um que assistiu, pelos que não assistiram. Te agradeço pelas tuas misericórdias, pela palavra lida, revelada. Eu te agradeço, meu Deus, pelo teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por ter falado conosco, falando e ensinando-nos, Senhor. Que nós estejamos onde estivermos, tu faz algum meio de encontrar conosco e se cumprir o teu chamado em nossa vida. Que tu ensinaste hoje também, Senhor, e nós precisamos receber-te, Senhor, como único e exclusivo Salvador, profeta, que revela o futuro e que faz milagre. Tu ensinaste a nós hoje, Senhor, que não importa de onde é as nossas raízes, de onde nós viemos, o que nós fizemos. O que importa é que temos um chamado teu e devemos obedecer esse chamado e segui-lo. Tu ensinaste hoje também, Senhor, que tu sabes o nosso íntimo, as malícias dos nossos corações, que nós devemos trabalhar nessa malícia dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, a distinguir em receber a Ti, Senhor, não só como um profeta qualquer ou como um santo qualquer, mas Tu nos ensinou hoje, Senhor, a receber a Ti como o único e exclusivo Santo e Salvador e o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Nós te agradecemos que pela leitura de hoje, Senhor, Tu nos prometes, Senhor, fazer coisas tremendas, milagres imensuráveis em nossa vida, em nossas casas. E finalizando no versículo 51, Tu prometes, Senhor, a salvação para nós. Porque em verdade, Tu nos diz, Senhor, que a salvação é prometida para aqueles que creem em Ti e buscam a Ti, Senhor, com o coração puro e sem malícia, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ti mesmo. Eu quero te agradecer pela leitura, pela palavra de hoje, por a vida de cada um, supre as necessidades, fortalece os fracos, dá ânimo aos abatidos, dá esperança aos desesperançados. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, une, renova nossa força, nossa fé, nossa família, traz amor e misericórdia dentro de nós, de nossos lares. Eu te peço para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem na paz, que o amor de Cristo esteja sempre conosco. Tenha um resto de dia abençoado. Que o amor, a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, em nossas famílias, em nossos corações. Um beijo no coração de cada um. Até amanhã, se assim Deus quiser e permitir.